Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Agora são 9h01. Nós estamos ao vivo na TV aberta pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e você também pode nos assistir ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e no programa de hoje vamos falar da capital dos gaúchos, que amanhã, 26 de março, completa 254 anos. Uma cidade cheia de histórias, desafios e reinvenções. Porto Alegre celebra mais um aniversário neste mês de março, reafirmando sua identidade como uma das capitais mais emblemáticas do país. Fundada em 1772, às margens do Guaíba, a cidade construiu ao longo de sua história uma trajetória marcada pela participação política, pela diversidade cultural e por um espírito público que já foi referência internacional, especialmente em eventos como o Fórum Social Mundial. Mas, ao mesmo tempo em que olha para o seu passado com orgulho, Porto Alegre se vê diante de desafios urgentes e complexos. Questões como mobilidade urbana, revitalização do centro da cidade, segurança, mudanças climáticas, especialmente após eventos extremos recentes, e a retomada do crescimento econômico colocam à prova a capacidade de planejamento e gestão do poder público. Para discutir os caminhos possíveis e o futuro da capital dos gaúchos, reunimos hoje ex-prefeitos, vereadores e secretários municipais. Com diferentes visões e experiências, eles trazem ao debate um ponto em comum: pensar soluções concretas para que Porto Alegre avance sem perder sua essência e sua vocação histórica de protagonismo. O Ponto de Conexão de hoje está no ar. E para celebrar os 254 anos da capital dos gaúchos, estão hoje comigo aqui no estúdio pessoas que ajudaram e ainda ajudam a construir a nossa querida Porto Alegre. Está conosco aqui o José Fogaça, primeiro prefeito reeleito de Porto Alegre, eleito em 2004 e reeleito em 2008. Renunciou ao segundo mandato para concorrer ao governo do estado. Boa noite, ex-prefeito Fogaça, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Guarnier. Satisfação muito grande. Muito bom participar do teu programa, principalmente agora que está começando num novo horário, né? Exato, uma estamos mais mudança de cedo, horário, uma hora mais cedo, 9 da então, noite. Horário nobre aqui. Horário nobre da televisão brasileira. Então, uma grande satisfação, principalmente por falar de Porto Alegre, que é a minha cidade onde eu nasci, me criei e por onde eu, assim, pautei a minha vida, né? Então, grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também está conosco o José Fortunati, foi 2 vezes prefeito de Porto Alegre, vice-prefeito, vereador, secretário de Planejamento e secretário da Copa em 2009. Boa noite, ex-prefeito Fortunati. Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Boa noite, Guarnier. Uma grande alegria, satisfação estar com vocês nesta noite, com a presença do meu querido amigo prefeito José Alberto Fogaça. Meu querido amigo, que foi meu líder na bancada, Ayrton Ferronato, líder de governo. Então, estou entre amigos e me sinto muito à vontade, porque eu sei que são pessoas que realmente pensam a cidade, pensam positivamente. Quando criticam, é uma crítica sempre construtiva. Nada melhor do que celebrarmos o aniversário de cidade com essas personagens. É exatamente isso que a gente queria. Também está aqui, então, completando aqui a nossa bancada desta noite, Ayrton Ferronato, que foi vereador da capital por 6 mandatos, assumiu pela primeira vez uma cadeira na Câmara Municipal em 1989. Foi diretor-geral do Departamento de Esgotos Pluviais, atualmente é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano. Boa noite, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Primeiro, uma satisfação estar aqui contigo, com nossos telespectadores. Também dizer da satisfação de estar aqui com a presença dos queridos amigos ilustres porto-alegrenses. Um nascer em Porto Alegre, o Fogaça, Tunati não, assim como eu. Dizer da importância... O senhor nasceu onde, secretário? Eu nasci em Doutor Ricardo. Ah, Doutor Ricardo. Lá perto de Encantado, Arvorezinha, né? Sim.
E de lá de Arvorezinha que eu vim a Porto Alegre são 55 anos, pouco mais, né? Sim. Então, estar aqui contigo, com o sempre querido prefeito e amigo de longa data, o Fogaça, também querido amigo de longa data, o nosso sempre prefeito também, José Fortunati, eu tive a grata satisfação de ter sido seu líder de governo quando da seu mandato lá na prefeitura. E conversarmos sobre Porto Alegre para nós sempre é motivo de extrema satisfação, né? Sim. É pela história que consertamos, construímos aqui na cidade, né? E como a gente disse, vocês ajudaram a fazer e continuam ajudando a fazer a cidade, porque continuam participando de muitas atividades ainda e dando a sua contribuição. Então isso é muito importante para nós, não só a gente falar do passado, mas também do futuro, do que vem por aí. Terceiro bloco, a gente vai avançar um pouco nessa questão aí dos desafios que a capital aí enfrenta, aí, principalmente depois das enchentes de 2024. Mas vamos conversar aqui também num tom mais informal. A gente quer hoje um programa mais informal, um programa de aniversário. Eu gostaria, vou chamá-los, vou tomar a liberdade de chamá-los de Fogaça, Fortunati e Ferronato. Por favor. Para a gente quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu queria começar perguntando o seguinte: todo mundo sabe que administrar uma cidade, uma capital do tamanho de Porto Alegre, com tantos problemas, com tantas dificuldades, aqui no sul do Brasil, longe dos centros de decisão, enfim, não é fácil, é um desafio imenso. Por que, prefeito Fogaça, o senhor quis ser prefeito de Porto Alegre e qual é a melhor lembrança que o senhor tem desse período? Agora, eu fui deputado estadual, fui deputado federal 2 vezes, 2 mandatos, tive 2 mandatos no Senado também, mas eu te digo com, assim, uma certeza e uma convicção absoluta, o mandato mais intenso para mim foi o mandato de prefeito. De prefeito. Mas assim, disparado, né? Por uma razão simples, as coisas acontecem por segundo, os problemas e também os momentos de júbilo, de felicidade, de satisfação, né? É um turbilhão de acontecimentos e é tanto problema que eu sempre dizia para os meus amigos e colaboradores que é bom que haja tanto problema porque a gente esquece os anteriores e vai tratar dos mais imediatos. Sim, tem que Mas ser. a verdade é que a vida municipal, ela realmente é de uma riqueza humana também na relação com as pessoas, coisa que os legislativos não oferecem tanto, né? Sim, o senador está em Brasília, está longe. Em Brasília, o debate, o prefeito está ali na rua, cara a cara com o eleitor. A questão intelectual é muito mais profunda, Claro. mas ao mesmo tempo a distância direta das pessoas é muito maior. E a vida na cidade é uma vida que de certa maneira, ela traz sempre alguma coisa nova, né? Algum momento que é de renovação. E, por outro, para mim sempre houve isso, a possibilidade de conhecer pessoas, né? De identificar lá nos bairros, nas ruas, quem são as pessoas-chave ali do ponto de vista da liderança comunitária. Sim. Quem é que faz diferença mesmo em cada bairro. E isto foi tão gratificante para mim que realmente o mandato de prefeito foi o que mais marcou a minha vida. Embora eu tenha sido constituinte Sim. como senador do Rio Grande do Sul, e é um marco na história do Brasil, na história da República, a Assembleia Nacional Constituinte de 87 a 88. Mas o mandato do Senado, subjetiva e pessoalmente, o mandato do Senado foi o segundo em importância para mim em relação à Prefeitura de Porto Alegre. É muito interessante esse depoimento, porque muitas vezes as pessoas acham, não, um cargo, né, no Senado tem às vezes um apelo. A experiência muito maior. emocional do prefeito. Mas é uma experiência, né? O corpo a corpo com o eleitor, está na rua todo dia, ouve o feedback da população de uma decisão acertada, uma decisão que pode não ter sido acertada. Isso eu acho que realmente não tem igual. Fortunati, qual foi a sua... Por que
o senhor quis ser prefeito de Porto Alegre. Qual é a melhor lembrança que o senhor tem desse período e dessa época? Bom, a minha visão é muito parecida com a do Fogaça, porque eu fui vereador, deputado estadual constituinte, deputado federal 2 vezes, fui secretário estadual da Educação. Então, com isso, eu conheço as três esferas, municipal, estadual e federal. E sempre digo para as pessoas, nada é tão intenso, nada é tão cobrado quanto a função de prefeito. Certamente, o prefeito, indiscutivelmente, é o agente público mais cobrado. Por quê? Sim. Porque as pessoas, obviamente, cobram se uma lâmpada está queimada, se tem um buraco na rua, claro, se tem trânsito pesado, falta de segurança, mesmo não sendo responsabilidade do prefeito. Ele acaba energia elétrica, né, Fortunato? Energia elétrica, que não tem nada a ver com mas o prefeito. Acaba sendo... Então, é o mais cobrado. Mas, em compensação, é o que mais dá satisfação. Por quê? Porque é quem entrega, de fato. Então, vamos falar de habitação. Tem problema de habitação? A gente busca recursos junto ao governo federal, Minha Casa Minha Vida, como exemplo, vai lá na Restinga, constrói um conjunto habitacional. Quem faz a entrega é o prefeito. E vê aquela obra. Exato. Constrói uma creche para crianças em vulnerabilidade social. Constrói uma unidade básica de saúde. Então, o prefeito, na verdade, acaba acumulando os dois extremos. Maior cobrança, mas maior satisfação. Eu teria tantas coisas que me deram satisfação, com toda certeza, porque parte delas são obras muito mais sociais, na área da saúde, educação, etc. A obra física, claro, o que mais me deu satisfação foi a revitalização da Orla do Guaíba. Sim. Mas ela não pode ser considerada uma obra única, porque foram tantas. As que mais me encantaram ao longo do meu mandato são exatamente as obras sociais que as pessoas acabam não vendo, que não dá para mostrar, porque isso transforma a vida das pessoas e a maioria das pessoas não conhece. É o posto de saúde, é o saneamento básico. Mas, sem dúvida nenhuma, a função de prefeito ela é extremamente gratificante. Muito bem. Secretário Ferronato, o senhor esteve 6 vezes no Legislativo, né? Esse contraponto, muitas vezes, não é tranquilo com o Executivo, às vezes há muitas discussões, há uma queda de braço, às vezes há também a colaboração, mas é uma negociação, é sempre uma negociação difícil, né? Sim. Qual é a sua melhor lembrança desses anos como vereador? Depois vamos falar um pouquinho da sua atividade como secretário. Tá. Bom, primeiro, quero dizer também eu tive a oportunidade de estar sempre aqui enquanto vereador de Porto Alegre, que também é uma atribuição que nós recebemos e que nos traz ali uma responsabilidade bastante grande, né? E dentro desses mandatos todos, eu assumi pela primeira vez em 89, tu já falou, são mais de 35 anos, né? E apresentei, e sempre, ou melhor, nunca me elegi com o partido do governo, o partido do prefeito eleito. Sempre pela oposição. Sempre pela oposição. E eu praticamente nunca fiz oposição aos nossos prefeitos. Porque sempre fui extremamente contrário àquele estigma que se atribui, muito decorrente do próprio partido, dos partidos, que se tu é situação, tu vota com o governo, e se tu é oposição, tu critica do início ao fim. E vota sempre contra. Eu nunca fiz isso. É a oposição automática. Claro. E acredito que acertei com isso, porque eu tinha com isso uma possibilidade de criticar, claro, no bom sentido, construtivamente, mas também de apoiar aquilo que eu sempre compreendia bom para a cidade de Porto Alegre. Né? E como marco que eu poderia registrar aqui nesse tempo todo, eu apresentei lá na década de 90 um projeto de lei. À época se discutia como repor perdas aos aposentados. Eu digo, mas isso é uma questão que vem de Brasília. E eu apresentei na época um projeto que virou lei e que o Brasil inteiro copiou. Praticamente todos os municípios do Brasil, onde se isentou de IPTU aposentados e pensionistas
com até 3 salários de renda mínimo. Isso aí trouxe benefícios para milhares, dezenas Era a forma de que milhares o município poderia ajudar os de aposentados. brasileiros. A outra, então lá em 92. Agora no 2012, 13, eu apresentei outro projeto. A criação do Fundo Municipal do Idoso. E para ter uma ideia, antes da existência do fundo, Porto Alegre arrecadou, naquele último ano, R$ 9.500 para políticas para idoso. No primeiro ano de funcionamento do Fundo Municipal, Porto Alegre arrecadou 17 milhões. Se pulou de 9 mil para 17 milhões e também foi outro projeto que o Brasil inteiro buscou apresentar nos seus municípios. Por quê? Porque nós tínhamos a política do idoso, mas muitos, e tem a possibilidade da distribuição de imposto, destinação de imposto de renda, agora não tinha para onde doar e para quem doar. Com a instituição do fundo, que nada mais foi do que uma conta administrada pela prefeitura, muitas empresas e pessoas físicas passaram a destinar recursos para o idoso. E hoje, só para uma antecipaçãozinha, eu estou como secretário adjunto na Secretaria da Inclusão. E exatamente cabe à minha área a pasta da administração do fundo, dos fundos. Nós temos hoje 60 milhões em estoque para o Fundo Municipal do Idoso e temos hoje mais de 70 milhões em reais para a aplicação do Fundo da Criança e Adolescente. Então, são pequenos exemplos de que, parando para pensar e apresentando bons projetos, nós podemos contribuir bastante com o Executivo e sei sim da responsabilidade que caia nas costas dos nossos prefeitos. Portanto, estar junto com o prefeito é estar junto com o cidadão de Porto Alegre. E essas preocupações são muito pertinentes porque o Rio Grande do Sul é hoje o estado, né, com a população com maior idade. O Brasil está envelhecendo como um todo, mas o Rio Grande do Sul lidera esse movimento. Sim. E temos a capital gaúcha, uma grande população aí, 60 a mais, né? Sim. Temos aí hoje essa grande população. Eu queria saber de vocês, agora fizemos essa primeira rodada, a gente pode soltar um pouco mais aqui a conversa. Eu queria saber de você o seguinte, qual foi a decisão mais difícil que vocês tiveram de tomar e como ela repercute ainda hoje, tem impactos ainda hoje? Vocês lembram disso? Fortunati. Caramba! É porque são tantas, são muitas. Na verdade, o que as pessoas não imaginam é quantas decisões um prefeito toma cotidianamente. Todos os dias. E em várias áreas, porque a gente trata com saúde pública, trata com educação, trata com assistência social, trata com inclusão, trata com obras, com eventos. Então, diariamente o prefeito acaba recebendo demandas importantes, obviamente busca o apoio técnico da sua equipe, mas a decisão final é dele. É ele que acaba assinando, ele que acaba assumindo a responsabilidade. Então é muito difícil, naturalmente em tantos anos, salientar uma ou outra dificuldade. O que eu sei, aí eu posso falar não de uma atividade, mas de um ano que para mim foi extremamente difícil, que foi o ano de 2013. Por quê? Porque foi um ano atípico, Sim. Eu lembrava esses dias, conversando com alguns amigos, o que significou o ano de 2013, eu cheguei a ficar cansado de relatar. Vou rapidamente aqui só para resgatar Não se preocupe com o tempo, temos bastante tempo. Eu começo em janeiro de 2013 com a morte da minha mãe, que para mim foi um baque muito grande. Sim, eu era muito chegado, muito ligado à minha mãe. Acontece no sábado, à tarde, 17 horas, e sábado de madrugada nós temos o incêndio da Boate Kiss. Sim. Onde nós entramos com toda a nossa equipe para buscarmos, porque Porto Alegre é uma referência em queimados. Decisivo foi a participação. É a grande referência em queimados. Dos hospitais, né? Segundo, logo em seguida, em fevereiro, nós tivemos, em função de termos realizado a licitação do transporte coletivo, primeira vez na história, de forma trabalhada com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, obviamente tivemos a atualização da tarifa. E
E aí começaram as manifestações. Sim. Manifestações contra o aumento da tarifa de transporte coletivo, que acabaram depois permeando por outras demandas e por todo o país. Começou Aconteceram aqui. em todo o país, mas começou aqui, né? Começou aqui. Aí tivemos a presença nessas manifestações. Eu não tenho nada contra a manifestação, até porque eu vim do movimento sindical e do movimento estudantil, então eu estava habituado. O grande problema é que, no meio das manifestações, surgiu um corpo estranho chamado Black Blocs. Isso. Que começaram a depredar, queimar, enfim, agredir. E isto foi muito difícil de trabalhar. E era todas as noites, né? Noite após noite, a gente já se preparava. Eu morava na Cidade Baixa na época e me lembro. A gente já se preparava, de uma certa hora começava a ouvir o barulho ali na João Pessoa, na Venâncio. Deixa eu continuar. Desculpe, lhe interrompi. Não. Eu estou aqui só para reforçar. Só para lembrando 2013. 2013 tivemos a queima do mercado público. Pois 2013. Poxa, mas que ano, hein? Tivemos o rompimento do dique da Zona Norte, que acabou alagando todo o bairro Sarandi. Pode esquecer outras coisas, mas enfim, foi um ano... Sim. Então não é um episódio. O senhor é supersticioso? Não, até porque... O ano de 2013... Eu sou fundador do PT, estou no PT... E o número do PT é 13. É 13. E ao longo da minha vida pública no PT, eu sempre tive sorte. Não pode ser supersticioso. Não sou supersticioso. Ao contrário, eu sempre destaquei. Eu até brincava, quando estava no PT, 13, o azar é deles. Nós traz sorte. Então, realmente, não é um episódio, não é um fato, mas um ano que marcou. Um ano difícil. Felizmente, em 2014, que foi o ano seguinte... nós tivemos aqui a Copa do Mundo. Pouca gente acreditava na Copa do Mundo em Porto Alegre. Aliás, se tu pegares hoje os noticiários da época, havia um certo desprezo, um descaso. Porto Alegre vai receber 2 ou 3 jogos, seleções secundárias. Os estádios não terão condições. Nós tivemos... As obras não ficaram prontas? Bom, algumas não ficaram, mas... Da Copa não. Era financiamento que nós buscamos. Todas as obras voltadas para a Copa não ficaram prontas. Sim. O que não ficou pronto foram obras que eu acabei buscando recursos, aproveitando a Copa do Mundo e o financiamento especial que o governo federal estava fazendo e trouxe para o nosso colo, para conseguir retirar da gaveta obras que estavam, como exemplo, a Avenida Tronco. Avenida Tronco. A Avenida Tronco foi pensada pela primeira vez por Leonel de Moura Brizola, prefeito de Porto Alegre, em 1957. Olha só. Entrou no plano diretor, gravado no plano diretor formalmente, que é a expressão, pela primeira vez, em 1977. E nunca saiu do papel. Então, o que tinha a ver com a Copa? Nada. Não. Mas como o governo federal abriu a possibilidade de financiamento de obras, eu acabei convencendo a ministra Dilma Rousseff, que era chefe da Casa Civil, que convenceu o Lula a colocar outras obras. Inicialmente... Desculpe, o parênteses será grande, mas é importante esclarecer isso. As obras da Copa, segundo o caderno de encargos da FIFA, a exigência que nós tínhamos era um estádio padrão FIFA. Isso foi totalmente bancado pelo Esporte Clube Internacional. A única cidade das 12 cidades que teve Copa do Mundo que não injetou recursos públicos na construção do estádio fomos nós, Porto Alegre. Porque o Esporte Clube Internacional buscou um parceiro, que foi Andrade Gutierrez. Segundo, então esta obra não gastamos... Revitalização do aeroporto. Na época, a Infraero fez a revitalização, não gastamos 1 centavo. Terceiro, nós tínhamos que fazer algumas obras. Duplicação da Avenida Beira Rio, do acesso, fizemos. Qualificação da Padre Cacique, que inundava, chovia, era impressionante, as pessoas não conseguiam passar. Construímos o viaduto que o pessoal maliciosamente chama de Mazembe, mas é Abdias do Nascimento, vamos deixar claro. Eram as obras necessárias. Isto dava um custo de 220 milhões, que nós fomos buscar junto ao governo federal. Fogaça era o prefeito, eu era o secretário da Copa, nós estávamos discutindo, e aí, conversando, eu percebi que, na verdade... O Fortunato está contando e eu estou rememorando junto com ele. Todos nós, eu também estou lembrando de algumas Fogaça, coisas que a gente, do outro lado, via, né? Fazendo esse processo. E aí chegamos num... Eu percebi que a cidade que menos iria receber recursos do governo federal para as obras da Copa era Porto Alegre. Aí eu reclamei. Felizmente, o Lula mandou reabrir as negociações somente com Porto Alegre. Então nós saímos de 220 milhões e chegamos a 888 milhões. Aí a pergunta é, obras da Copa? Não. Como exemplo, as obras de arte da Terceira Perimetral, que eram para ter sido construídas na época da Terceira Perimetral, não foram porque houve uma defasagem entre o dólar
e o real, na medida em que o financiamento vem por dólar, e aqui nós pagamos em real. Como houve um descompasso, essas obras acabaram não sendo feitas, tipo o viaduto São Jorge. Não estava feito, não tinha nada a ver com a Copa. A Avenida Tronco, que já citei, enfim, o X da rodoviária, que faltava uma alça. Então foram obras que nós buscamos independentemente da Copa, aproveitando a oportunidade. Então, só para esclarecer isso, porque é extremamente importante. Então a Copa acabou acontecendo, 5 grandes jogos. Incrível, nós tivemos uma sorte impressionante. Tivemos aqui em Porto Alegre a seleção campeã, a Alemanha, vice-campeã, a Argentina, França, Holanda, ou seja, grandes jogos. Nós podemos assistir uma Copa do Mundo em casa. Exatamente. Saindo de casa, indo a pé para o estádio. Felizmente, 2014 acabou retirando aquele mau humor, aquele clima pesado que nós sofremos em 2013. Sim. Então, aí continuamos depois com a gestão. Mas interessante, porque a gente viveu tudo isso do outro lado, né? Agora estamos conhecendo os bastidores disso aí, os recursos extras que vieram, que eram muito importantes. Prefeito Fogaça, lembra? Realmente, o Fortunati vai descrevendo e eu vou me lembrando também de tudo que foi, assim, um acúmulo, né, de responsabilidades que se foi assumindo, porque havia, da nossa parte, o desejo de ampliar o máximo possível, não é? Porque havia a disposição do governo federal de ajudar financiando obras para estruturar os municípios, as cidades que estavam sendo sedes da Copa, para que elas tivessem atendimento, principalmente em relação à infraestrutura e políticas sociais, como política de saneamento, por exemplo, Sim. que precisava, que a cidade Essa precisasse. demanda é permanente, né? E eu tive a ideia, então, de nomear um secretário da Copa do Mundo. Ele era secretário do planejamento. Tinha uma outra função. Sim. Aí eu o designei secretário da Copa do Mundo, para trabalhar especificamente para isso. E fui muito bem sucedido na ideia, porque o trabalho realizado foi extraordinário pelo Fortunati. Mas veja bem, aqui eu aproveito o gancho para... Foi um sucesso importante. Só para a gente pensar sobre obras. Existem algumas obras que são fundamentais, vitais, necessárias numa cidade e que as pessoas esquecem muito rapidamente. Eu citei viaduto Abdias do Nascimento, todo mundo sabe que está, e vai para a Zona Sul. Viaduto São Jorge, todo mundo sabe. Agora eu pergunto, as obras do PISA, Programa Integrado Socioambiental, que foi a maior obra de saneamento feito naquela época em Porto Alegre, que Fogaça e forçou, batalhou, foi buscar recursos. Hoje ninguém mais lembra. Está escondido debaixo da terra. Exatamente, porque está escondido debaixo. Então, é um paradoxo, porque, obviamente, o Fogaça teve a ousadia de buscar recursos bastante pesados, bastante razoáveis para construir o PISA. Passa o tempo, as pessoas esquecem. Mas, enfim, é só um comentário para mostrar como Por isso que é importante a vida do gestor, a vida do gestor não é simples. Por isso que é importante a gente relembrar isso aí, para não cair Mas nisso, realmente, essas obras da Copa, elas foram difíceis de conquistar, mas aquele momento em que nós procurávamos ampliar o número de obras a serem realizadas, elas foram asseguradas ali. Sim. Elas foram garantidas. Nós firmamos ali o compromisso do governo federal de liberar os recursos de financiamento. Depois disso, vieram anos de gestão, ainda dentro do meu período, e depois quase todo o período em que o Fortunati esteve à frente da prefeitura. Quer dizer, na verdade, elas foram obras da Copa apenas no nascedouro, lá no momento em que elas tiveram a sua origem e a sua definição. Mas acabaram sendo obras de interesse da cidade nos anos subsequentes. Até bem pouco tempo estavam sendo inauguradas ainda. Sim, né? porque por exemplo, ele está falando aqui da Avenida Tronco. Ali. A Avenida Tronco gerou uma série de dificuldades, principalmente pelo deslocamento de moradores, a necessidade de ali trabalhar com a comunidade, Sim. sempre de maneira respeitosa, humanitária,
sem jamais atropelar, né? No Brasil a gente precisa que é uma via expressa, uma avenida que passou por dentro de comunidades. Vou dar um dado só sobre a Avenida Tronco. Secretário, participe aqui da nossa conversa. Só para dar um dado interessante. Quando nós decidimos, obviamente, fazer a obra da Avenida Tronco, nós tínhamos, obviamente, um desafio muito grande, porque como ela simplesmente estava gravada, era uma área verde lá no início, lá no final da década de 50, 60, quando o Brizola por lá passou, mas com o êxodo rural que o Estado sofreu, especialmente na década de 70, a população que veio do interior do Estado, sem poder aquisitivo, acabou se alojando na periferia de Porto Alegre. E essa foi uma das áreas preferidas, porque era uma área plana, era deserta, era uma área verde e ocuparam. Então, quando nós na virada do milênio já tinha ali muitas comunidades. Então, quando nós fomos construir a obra, cadastradas, que depois acabou ampliando, tinham 1.550 famílias. 1.550 famílias, que nós tivemos que discutir, buscarmos alternativas para que as famílias pudessem sair do local, para que a obra fosse feita e elas pudessem ter a garantia de que iriam morar bem. Sim. Então, realmente, o que o Fogaça traz, uma discussão ampla com a comunidade, inúmeros encontros, assembleias no próprio local, incompreensões, o que é normal, né, nesse tipo de debate. Por isso que uma obra como essa acabou demorando mais do que, obviamente, nós gostaríamos. Mas por quê? Porque foi discutida democraticamente, buscadas soluções democraticamente com a população. Isto leva tempo, dá trabalho e, obviamente, tem que ser respeitado. Se me permite, por favor. Só uma palhinha neste... Por favor. Que acompanhei. E, se nós analisarmos obras que ainda hoje estão por sair, como, por exemplo, nas proximidades, nas voltas da Arena do Grêmio, essas obras macro, elas, quando precisam de remoção de famílias, sempre trazem problemas e alongam prazos. Por quê? Sim. Porque eu sei da quantidade de reuniões que nós tivemos e participei de muitas delas. Imagina, mais de 1.500 famílias. Né? Para retirar que a pessoa, quando está para sair, e tem suas razões, elas temem sair da onde estão para ir não sabe para onde. Então, até o executivo, no caso, ajudado pelo legislativo, mas capitaneado pelo executivo, sim. Até terem a garantia de para onde vão. Claro. Isso decorre em alguns anos, né? Toda a experiência nos leva a isso, portanto, a gente viu, por exemplo, né, secretário, ali para ampliação da pista do aeroporto, quantos anos... dessa experiência da pista do foi aeroporto, negociado nós temos ali, fatos memoráveis, Guarnier. Sim. Ali, para deslocar os moradores da Vila Dique e da Vila Nazaré, nós tivemos situações bem peculiares, assim, porque eles foram para onde hoje é o Porto Seco, né? Para ali que foram deslocados mais de 500 famílias. E era preciso manter os meios de sobrevivência dessas pessoas, né? E ali havia um grande número de carroceiros. Naquele momento ainda era permitida a utilização de carroças como transporte na cidade. Ainda não havia, a lei ainda já estava aprovada, mas ela garantia 10 anos de espaço de tempo para que ela fosse concluída, né? Para tornar a proibição definitiva. Sim. Esses 10 anos já passaram, hoje já... Mas ainda hoje na estatal, tu me permite, o transporte por tração humana, ele ainda hoje está vigorando aí, foi prorrogado o prazo. O que definitivamente se extinguiu foi o transporte por tração animal. Os carrinheiros ainda... Os carrinheiros ainda nós temos aí. Os carroceiros aqui. Mas eu queria contar um fato peculiar, uma história interessante, em relação àquela ampliação da pista do aeroporto, porque era necessário deslocar, até por causa da grande insegurança a que eles estavam submetidos. Claro. Uma questão de segurança, né? Era o final ali da cabeceira da pista. E é óbvio
que havia necessidade também de manter o meio de sobrevivência. E depois o processo, por si só, iria acontecer, né? Que eles haveriam de se transferir para outras fontes de trabalho e renda, né? Mas, naquele momento, para garantir que eles continuassem trabalhando como carroceiros, foi preciso comprar um terreno lá na zona do Porto Seco para a pastagem dos animais. Ah, claro. Entendeu? Porque sem essa área de pastagem, eles não queriam ir para lá. Claro. Não sairiam da Vila Nazaré se não tivesse isso. Não teriam Então, só o seu instrumento de essa trabalho. foi uma das decisões que se teve que tomar. Decisões que são meio contraditórias, não é? Ao mesmo tempo em que precisava encerrar um ciclo, não é? Era preciso também garantir direitos e respeitar a condição humana dessas pessoas. Claro, né? claro. Os carroceiros sempre foram empreendedores, né? Nunca quiseram trabalhar com empregos onde eles tivessem que se submeter a um patrão. Então eles tinham essa característica de independência pessoal e não abriam mão disso. Exato. E essa discussão foi uma discussão também feita. Imagino que não deve ter sido fácil. E aí entra aquilo que o Fortunati falou, que é o respeito às pessoas, o debate, não é? As suas e isso atividades. leva tempo, isso exige tempo, exige dedicação de quem governa, né? Muita disposição para o diálogo. Vou dar um exemplo de uma obra para mostrar a dificuldade de fazer obra pública. Aliás, as pessoas que, quando falam, está demorando, tu já fez uma obra na tua casa, reforma o banheiro, etc. Certamente o prazo não foi cumprido e o custo foi mais elevado. O orçamento estourou. Eu vou dar um exemplo. Eu vou desafiar, qual é a minha câmera essa? Né? Essa aí, isso. Eu vou desafiar quem está nos assistindo, o telespectador, para visualizar a trincheira da Plínio Brasil Milano. Trincheira da Plínio Brasil Milano. Uma das obras da terceira perimetral, acordadas com o governo federal, em 2009, e que seria realizada junto com as demais trincheiras. E certamente as pessoas estão se perguntando, trincheira do Brasil, Plínio Brasil Milano, não tem nada. Não tem. Verdade, por quê? Nós fizemos o projeto, dinheiro depositado, e lá nós tínhamos uma revendedora de automóvel. Deve lembrar, as pessoas que conhecem Porto Alegre são bem no centro ali do encontro o nome da revendedora, Meta, ainda lembro. Casualmente, porque o Banco Meta está em Master, então Meta, Master, enfim. Ela é a revendedora Meta. A Meta é do Facebook, do Facebook, exato. do WhatsApp. O que acabou acontecendo? Eles entraram, nós, obviamente, entramos com uma ação, primeiro, simplesmente normal, pedindo para se retirar, eles foram para a justiça. Bom, encurtando a história. Desde o primeiro momento que nós tentamos retirar esta empresa, que lá estava no local público, sem nenhuma garantia por parte do poder público que lá devessem estar, que usaram do dinheiro público, usaram do espaço público para benefício próprio, e nós precisávamos da área para construir algo extremamente importante para a cidade, pois bem, o Poder Judiciário foi trancando, e sabe quando é que liberaram para que a Meta saísse do local? Dezembro, veja bem, nós estamos falando de 2009, Copa 2014, dezembro de 2018. Foi quando o Poder Judiciário finalmente deliberou que a Meta deveria sair daquele local. Bom, aí os recursos já não existiam mais, sim. E tanto é que ninguém enxerga mais a trincheira da Plínio Brasil Milano. Os valores estavam defasados. Este é um exemplo muito claro das dificuldades que a gente tem no poder público para realizar uma obra. Eu me lembro disso. Desapropriações, retirada de famílias, protestos, enfim, o que é normal, mas as pessoas muitas vezes falta vontade política. Não falta vontade política. Falando em trincheira, me fez lembrar uma outra obra que o Ferronato também acompanhou, que foi a trincheira ali da Farrapos. Da Ceará. Da Ceará. Quem vem do aeroporto, quem vem dali da Avenida das Nações, né, e entra para Ceará. Aquela obra ali é uma trincheira que se deparou com uma enorme rocha, né, e, portanto, demandava
uma revisão no custo da obra. Claro. Né? E isso implicou... Aí tem que explodir rocha. Explodir. Mas tem que refazer o contrato, esse é o problema. Um novo contrato. Novo contrato, tem tribunal A questão de contas. jurídica. Para o Estado, isso sempre é muito complicado. Sim. Né? E então, ali ficou anos. Acabou que essa obra foi completada pelo prefeito Marquesan, não é? Isso. Porque no nosso tempo, nós que a iniciamos, nós que construímos o projeto, fizemos o início, conseguimos todo o financiamento, não conseguimos concluir por esses azares, essas altercações, esses acidentes de percurso, né? Que vão É importante, acontecer. né, que o nosso público que está nos assistindo perceba isso, entenda isso, né, que muitas vezes, mas por que demora tanto? Por que a obra não sai? Olha aí, as dificuldades estão aí. A gente tem aí os bastidores de algumas das principais obras da cidade. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. E a gente viu aí a dificuldade que é. Agora são 21 horas e 42 minutos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco aqui do Ponto de Conexão, que hoje celebra o aniversário de Porto Alegre. Às 21 horas e 46 minutos, estamos ao vivo, de volta aqui com o Ponto de Conexão na TV aberta pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e você também pode nos assistir ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. No programa de hoje estamos homenageando aqui Porto Alegre, que amanhã, 26 de março, completa 254 anos. Estão participando desse programa especial do aniversário da capital, José Fogaça, primeiro prefeito reeleito de Porto Alegre, eleito em 2014, reeleito em 2008, renunciou ao segundo, eleito primeiro em 2004 e depois reeleito em 2008, renunciou ao segundo mandato para concorrer ao governo do estado. Também está conosco José Fortunati, foi 2 vezes prefeito de Porto Alegre, vice-prefeito, vereador, secretário de Planejamento e secretário da Copa em 2009. Também Ayrton Ferronato foi vereador da capital por 6 mandatos, assumiu pela primeira vez uma cadeira na Câmara Municipal em 1989, foi diretor-geral do Departamento de Esgotos Pluviais e atualmente é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano. Eu vou começar aqui com o secretário. Secretário, o que Porto Alegre, na sua opinião, perdeu nesse período todo, desde que o senhor assumiu o seu primeiro mandato na Câmara Municipal, e que nós precisamos resgatar? Bom, primeiro eu vou tomar a liberdade de trazer um pequeno tema com relação... O programa é seu, fique à vontade. Ao debate anterior aí, obras, né? Eu fui diretor-geral do DEP, que à época o DEP, que não existe mais, Departamento de era Esgotos uma Pluviais. secretaria, apesar do nome departamento. Sim, né? sim. Era Isidoro de primeiro escalão. Eu assumi 2001 debaixo d'água. Imagino o que era Porto Alegre em 2001, quando se fala de alagamento. E vocês se lembram do caso do jet ski na Guete? Ah, sim, sim. Primeira semana que eu assumi... Agora nós estamos vendo aí algumas imagens. Primeira alguns semana que eu cartões postais assumi em do Porto Alegre. 2001, lá no DEP, aconteceu o episódio do jet ski. E a partir daí começou a se trabalhar projetos de drenagem, de macro-drenagem. Muitos foram... Teve aquele Jeep também, né? Foi um... Que o motorista ficou em cima do carro, em cima da capota, o Jeep Sim. flutuando, né? Com relação à tua pergunta agora, Carolina... O que nós perdemos, secretário? E que precisamos resgatar? Em 1989, recém-eleito vereador pela primeira vez, eu participei de uma reunião. Sabe para quê? Para tratar da revitalização do Cais Mauá. 1989. E eu tenho dito e repeti, Porto Alegre, nós começa lá no aeroporto, viemos dessa ponta em direção ao centro, temos o aeroporto, ferrovia, temos
o estádio do Grêmio, temos o cais, depois o Cais Mauá, temos os parques, temos o estádio do Internacional, de um lado o Beira-Rio de outro Olímpico, estádio de sede de 2 campeões mundiais de futebol. Não é pouco. Né? E à medida em que se revitalize o Cais Mauá, eu acredito que se estabelece aí um belo espaço no entorno da cidade que vem do norte para o centro e do sul para o centro. Portanto, e numa área bem coisas central da cidade. Central, importante. E nós temos exemplos de Embarcadero, tem sim espaço para construção. O South Summit, que começou hoje, no cais ali, também uma área que está sendo muito bem utilizada. Então, Porto Alegre tem sim esse espaço ali do Cais Mauá. Se manteria ainda o Cais Navegantes operando, claro, que é depois do Mauá, e se faria ali um empreendimento que, com toda certeza, tem grande possibilidade de daqueles armazéns. Claro, tem grande possibilidade de se sustentar, gerar lucro e, além do mais, trazer, vamos dizer assim, benefícios grandes para a cidade de Porto Alegre. Portanto, uma das coisas que eu entendo que é possível se centrar esforços é nesse olhar todo especial para o cais. Importante. E, além do mais, se nós analisarmos o que nós temos hoje enquanto orla, enquanto parques, praças, arborização, Porto Alegre tem grandes espaço nisso. Para contar uma pequena história, eu tenho um filho que mora em Abu Dhabi, Emirados Árabes. E nós tivemos lá, minha filha, minha esposa e eu. E nós contratamos uma, entre aspas, uma van para visitar o deserto. Éramos em 5 da família e a van cabia 6. E de repente, no andar das coisas aí, ingressou um senhor, seus 50 e poucos anos. E aí começamos a conversar com esse meu belo inglês. Ele é da Nova Zelândia. Sim. Então ele pediu de onde nós éramos. Eu digo, nós somos do Brasil. E ele disse, eu conheço o Brasil. Eu estive no Brasil. E perguntei aonde? Em Porto Alegre. Olha onde é que ele veio. Esse mundo é pequeno, né? Primeira pessoa, única que eu conversei. No deserto. No meio do deserto da Emirados. Esse mundo é pequeno. O que nós temos aí? Nós temos um espaço, um reconhecimento dessas nossas áreas de evento. E era evento, ele esteve num encontro médico, de medicina. Porto Alegre desponta como uma cidade avançadíssima. Sim. Em termos de saúde polo, pública, né, de saúde, né, de medicina. Problemas. O que nós precisamos também? Nós precisamos de um grande centro de eventos para poder sediar ainda mais eventos nesta caminhada. Porque essa parece ser a vocação do turismo de Porto Alegre, Porto né? Alegre, O turismo de eventos. De eventos. É muito difícil nós captarmos outras. O que nós podemos fazer é um espaço de parada. Porque Gramado ali, Canela, tem um contingente de turista enorme. Claro. O dia que nós conseguirmos segurar... Mas eles chegam no aeroporto, pegam um carro e vão, né? E o Porto Alegrense também tem esse problema. Chega alguém, teu familiar, um amigo da Bahia, leva para tu pega o carro e leva para a Serra. Temos que mudar um pouco a situação. Mas Porto Alegre avança. Mas tem uma curiosidade, quando a gente fala em turismo, normalmente a gente pensa na pessoa que está passeando. Que é quem vai para Gramado, quem vai para Canela, etc. Mas Porto Alegre tem uma outra característica, que é muito forte ao longo do tempo. Nós somos a 3ª cidade do país em turismo de eventos e turismo de negócios. Por que a nossa rede hoteleira sempre foi muito forte? Porque encontros da saúde, encontros de várias áreas,
Utiliza-se muito Porto Alegre para isso, porque é uma cidade muito preparada para esse tipo de turismo de eventos e turismo de negócios. Porto Alegre, grosso modo, foi crescendo sempre na base do comércio, serviços e agora a tecnologia. A Tecnopuc é um exemplo. A Tecnopuc é muito forte. Aqui onde estamos. A South Summit é uma prova disso, enfim. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, nós vivemos há muito pouco tempo, infelizmente, duas calamidades. A primeira delas, claro, foi muito forte, é todo mundo, mas Porto Alegre sentiu muito, que isso exatamente foi a pandemia da Covid. Isso nos afetou muito fortemente e, em seguida, agora, a enchente. Isso afetou especialmente o comércio de Porto Alegre. Eu moro no centro de Porto Alegre, sempre morei. Eu estou em Porto Alegre desde 1974, mais de 50 anos. Você sempre morou no centro? Sempre morei no centro, sempre de uma forma ou de outra no centro. Onde eu moro hoje, eu brinco na Praça da Matriz, não, a Praça da Matriz é o meu quintal. Eu moro bem na esquina da Jerônimo Coelho com a Praça da Matriz, eu moro aí há 32 anos. Mas sempre morei. Vim para Porto Alegre, morei na Casa Estudante, na João Pessoa, e sempre morei por aí. Então, o que eu percebo? A gente caminha muito, eu e a Regina, minha esposa, caminhamos muito no final de semana, a gente gosta de caminhar muito. Impressionante o número de lojas do comércio fechados nessa região central. Isso entristece, porque não é uma atitude simples que vai revitalizar. Não dá, o prefeito não tem a varinha mágica, ninguém tem a varinha mágica, mas essa é uma preocupação que eu tenho. Se nós não conseguirmos dar uma nova vida econômica para o centro de Porto Alegre, todo esforço feito ao longo da história das últimas administrações que investiram muito no centro vão ser perdidas. Porque não tem como dar vida a uma área da cidade nobre, como é o centro histórico, sem que a gente tenha um comércio pujante. Pequeno comércio, mas um comércio pujante. Sempre tivemos um comércio muito forte, mas na hoje, Rua da Praia. A gente anda pelo centro de Porto Alegre, eu ando muito, conheço muito bem, aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Isso é extremamente preocupante. Então, temos que começar a pensar nisso. Além das questões, obviamente, extremamente pertinentes, na questão da orla, na questão da revitalização do Cais Mauá, que infelizmente não saiu até hoje, tem sapo enterrado, uma coisa maluca, que vai dar um novo fôlego para a nossa economia. Também para o centro histórico da cidade será fundamental. Claro. Porque isso acaba irradiando, né? É como a acupuntura. A gente coloca agulha no... A expressão do Jaime Lerner, exatamente. Transformações, cidade, uma cidade fica a agulha e aí ela espalha ela vai o desenvolvimento. Então, se nós conseguirmos revitalizar o Cais Mauá, colocando os empreendimentos que lá estão previstos, certamente isso vai fazer com que o centro histórico volte a se dinamizar. Então, são coisas como essas que têm que ser pensadas e apostadas. E a gente vê que a população gosta do centro de Porto Alegre, né? A despeito, eu sou suspeito, de tudo é que a partir da década de 80, o que aconteceu foi bem característico. A cidade se tornou multicêntrica. Sim. Eu me recordo, na minha infância... Foi pulverizando. Né? Eu devo ser o mais velho dessa sala aqui. Mais experiente. O mais experiente, com certeza também. De pouco. Mas na minha infância e na minha adolescência em Porto Alegre, só havia um ponto de referência para a vida comercial da cidade, que era o centro histórico. Não é? Hoje, não. A partir da década de 80 começou a haver uma descentralização e Porto Alegre se tornou uma cidade multicêntrica, né? Sim. Tanto que hoje nenhuma empresa importante em nível comercial tem só uma sede da sua atividade comercial. Geralmente tem sede e muitas filiais de bairro, né? Inúmeras filiais de bairro por causa desta multicentralidade do comércio. E, portanto, realmente precisa, como disse o Fortunati, uma política clara para propiciar, para induzir o investimento no centro da cidade. E a população política gosta, de redução, né? De IPTU, por exemplo, né? Uma política de apoio aos condomínios, a formação de comunidades, não é? Que venham a aumentar a população do centro. Muita gente está indo morar no centro em busca de imóveis mais baratos, enfim, exatamente. Né? Com essa migração que houve do comércio. Pode ser um grande fator. E também
claro, a questão do Cais Mauá. Sim, né? sim, essa é fundamental. Cais Mauá, que é um sonho da cidade, mas que dificilmente se realiza, porque na hora em que vai haver a licitação para os investidores, ou surgem poucos ou não surge nenhum. Não é? E muitas vezes aquele que ganha a licitação, isso já aconteceu, não é? O que ganha a licitação, ele acaba desistindo por razões várias que ocorrem no transcorrer aí da implementação do projeto. Né? Mas a gente percebe, né, que a população gosta do centro e vê isso em eventos como, por exemplo, a Noite dos Museus, a Feira do Livro. Sem dúvida. Né? Agora o Salt Summit de alguns anos para cá, que leva muita gente ao centro, e outros eventos que acontecem no centro de Porto Alegre. Tivemos aí uma Oktoberfest há pouco tempo. Exato. Né? Então, assim, a gente muito vê... concorrido. St. Patrick Day também. Exatamente. Vê que a população tem um carinho especial pelo centro, apesar das dificuldades do que a gente vê e tal, enfim, que pode melhorar e que deve, com esses investimentos e tudo, né? Agora, eu queria mudar de assunto aqui. Porto Alegre já foi referência também em questões de participação popular. Tivemos aí o orçamento participativo, tivemos o Fórum Social Mundial, grandes eventos sociais. Perdemos um pouco isso, né? O que aconteceu aí? O que vocês acham que aconteceu? Eu posso dizer o seguinte, acompanhei desde o primeiro Fórum Social Mundial. Ali onde hoje é a Orla, ali no gasômetro. O orçamento participativo. Foram os primeiros acontecimentos participativo, fórum que nós tivemos aí no Brasil. Porto Alegre tem a primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Brasil. Sim. Né? O primeiro plano diretor de desenvolvimento humano urbano está se discutindo agora, também que iniciou aqui. Então Porto Alegre teve e ainda tem espaços de história, e eu acredito na disputa política equivocada que aconteceu aqui em Porto Alegre e que levou o Fórum Social Mundial para outras partes do mundo. Sim, depois foi para Mumbai, na Claro, Índia. o que aconteceu? Nós tivemos pontos positivos e também pontos negativos, por que não? Mas se teve um determinado momento que havia uma crítica bastante grande com relação ao fórum, principalmente daquelas, entre aspas, autoridades que desacreditavam na participação popular. E eu sei que aqui o Fogaça e o Fortunati sempre estiveram juntos e incentivando o fórum. Mas queiramos ou não, nós tivemos espaços aí para críticas, afastamentos, pouca valorização, nada de investimento, e nós perdemos o fórum. Mas eu acredito que com o passar dos tempos, e até como diz Fogaça e o Fortunati, nesta tendência de Porto Alegre ser e um espaço de eventos bastante intenso, o fórum que aconteceu em Porto Alegre foi dos maiores do mundo. Sim. Nos outros, então, projetou, né, a cidade no mundo inteiro, enfim, então, foi conhecida no mundo todo e uma participação enorme. Então nós ainda temos bastante espaço para recuperar esse tempo perdido e para fazer com que o fórum volte a Porto Alegre, que é extremamente positivo para nós. Outros eventos desse tipo, dessa natureza, com grande participação popular, né? Com certeza. Será que isso ainda é viável hoje em dia, nesses tempos que estamos vivendo? Vamos pegar a questão do orçamento participativo. Eu acompanho o orçamento participativo desde a sua fundação. Eu era deputado estadual do PT, fazia parte da comissão que junto com a equipe do governo Olívio Dutra, implantou o orçamento participativo em Porto Alegre. Então, conheço bem a história. Começou com dificuldades. Nós estávamos numa época em que ainda não havia uma redistribuição de recursos adequada. A Constituinte tinha sido recém-aprovada, o IPTU começou naquele momento a ter um certo peso. O Olívio fez uma reforma
tributária bem interessante, foi acusado de tudo, porque implantou o IPTU progressivo, enfim. Mas, enfim, isso deu fôlego para que a prefeitura tivesse mais recursos para começar a investir na cidade. Consequentemente, com o passar do tempo, o orçamento participativo foi se fortalecendo. Por quê? Porque a população passou a compreender que não bastava reivindicar, que era importante participar, discutir, até porque um orçamento da cidade é como um orçamento doméstico, tem limites. Então, se a gente decide gastar aqui, vai ter que abrir mão de gastar em outro lugar. Então, a cidade foi compreendendo isso e o número de pessoas que passou a participar das plenárias da OP foi crescendo ao longo do tempo e chegou até o final do meu mandato, até 2016. Aliás, em 2015, esse dado também é interessante, nós tivemos o maior número de pessoas presenciais do OP de toda a sua história, porque a gente conseguiu resgatar demandas antigas que tinham se esquecido ou se perdido no tempo e o pessoal voltou a acreditar. Só que, infelizmente, no governo seguinte, foi completamente desacreditado. E isso desmanchou com a OP. Porque se tu não cumpre com o que a população decide democraticamente, obviamente ela no ano seguinte não volta mais. Então, acho que isso foi um fator muito forte para começar a desacreditar o OP. Só uma partezinha, depois te retorno. Claro, por favor. Também lá em 89, quando iniciou o orçamento participativo, o Olívio estava na prefeitura. E eu tenho uma característica, trabalhei na Contadoria da União, Contadoria do Estado, Fiscalização Federal e Estadual, sempre nessa área de tributos, finanças. Então eu tinha e ainda tinha um conhecimento enorme de orçamento público na época. E eu era do MDB. E o Olívio do PT, quando pediram o que o senhor acha de orçamento participativo, eu sou amplamente favorável. Porque eu fui um dos que elaborava o orçamento da União. Numa sala, tu estipulava assim, X recursos, se o teu recurso para saúde era 50, no ano seguinte tu tacava um multiplicador de correção e tu já tinha os valores. Com o orçamento participativo passaram as pessoas a decidir. Mas pedi uma parte para te dizer o seguinte, acompanhei desde o início e eu me lembro que os vereadores enlouqueciam. Porque diziam que o orçamento participativo tirava poderes do vereador. Claro. Tu te lembra, né? Lembro. A resistência da Câmara de Vereadores era muito grande. A resistência dos vereadores era enorme. E os delegados do orçamento participativo enlouqueciam com os vereadores. Porque ele não queria que se botasse o bico. Claro. O que decidimos está decidido. Então gerou um momento de uma discussão bastante grande e que com o tempo isso foi se chegando no denominador que hoje não existe mais isso. Sim. Mas tem um detalhe também, Fernando. Sim. Houve um momento em que se compreendeu que o orçamento participativo tinha que ser inserido no orçamento geral da cidade. Sim. Né? Por causa de uma questão jurídica. O próprio Ministério Público cobrou isso. Então, o orçamento participativo, decidido pelo orçamento participativo, se tornou intocável. Mas inserido no orçamento público... Uma peça do orçamento, que era, ao fim e ao cabo, aprovado pela Câmara de Vereadores. Para ter validade jurídica. Senão não tinha validade jurídica... E o prefeito estava cometendo uma irregularidade que o Tribunal de Contas não aprovaria. Então, a Câmara, eu acho que ela acabou convivendo, assim, aceitavelmente com o orçamento participativo. A partir de um determinado momento, sim. Acho que o problema maior, ele vem talvez, da queda, digamos assim, da notoriedade do orçamento participativo. Com o tempo, ele deixou de ter aquele destaque na imprensa, na opinião pública, enfim. Mas eu ainda faço uma medida do orçamento participativo pelo número de pessoas que participam. Ainda hoje, os números são bastante consideráveis. Alto. Houve um período de esvaziamento,
Sim, mas agora uma retomada recente. E eu sempre meço por isso. Sim. As assembleias ainda são lotadas de gente que vão para lá discutir, debater. Realmente, cada governo dedica um volume de recursos determinado para o orçamento participativo. Né? O reajuste desses recursos são feitos a cada orçamento, né? A cada ano orçamentário. Então, realmente, o orçamento participativo deixou de ter essa presença que tinha no debate público, nos órgãos de imprensa, enfim, na televisão, no rádio. E eu acho que, de alguma maneira, ele subsiste, ele continua existindo, mas com muito menos presença na cena pública. Eu preciso fazer um intervalinho agora, nós já estamos com 22 horas e 10 minutos, e aí em seguida voltamos, já lhe garanto a palavra, tá, secretário? Vamos fazer então um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta agora com o último bloco do Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E no programa de hoje estamos homenageando Porto Alegre, que amanhã, 26 de março, completa 254 anos. Bom, no bloco anterior eu acabei interrompendo aqui o secretário que ia fazer ainda uma manifestação sobre a questão do orçamento participativo, que foi uma das digamos assim, uma das ações assim que mais caracterizou Porto Alegre em alguma época, mas, como disse também o ex-prefeito Fogaça, ele continua vivo, ele está aí, né? Então, depois disso, passamos para um outro assunto, tá, secretário, para o senhor concluir aquela questão. Até já tinha comentado aqui, o orçamento participativo teve um determinado momento que o saldo de demandas não executadas ficou bastante grande, enorme. Sim, iam se acumulando. Ia se acumulando, não se executando. À medida, passar dos tempos em que os prefeitos começaram a investir novamente e buscando reestabelecer e recuperar aquele saldo, o orçamento tomou força de novo. É entre aspas, algo de positivo que Porto Alegre tem, e eu vejo como uma importante presença e participação da sociedade, primeiro na construção do orçamento, depois com relação com a proposta, depois luta na aprovação, depois a execução, a fiscalização da obra. Com isso há uma intensa participação popular. Sim. E que bom, né, Fogaça, tu mesmo falaste, que está se retomando com bastante força. Mas, Guarnieri, antes de mudar do assunto, eu quero, na verdade, complementar com uma outra iniciativa que começou no governo Fogaça. Por quê? Quando a gente fala em orçamento participativo, nós estamos falando do quê? De recursos do município que serão decididos pela população para ser investido em obras, em serviços na cidade. Na gestão do Fogaça, e eu quero destacar isso porque foi uma belíssima iniciativa que a gente deu sequência, a gente começou a se pensar o seguinte: mas por que parte da sociedade não pode participar desse esforço? Pessoas mais abonadas. Como exemplo, na adoção de uma praça, por que o poder público tem que obrigatoriamente tirar dinheiro num bairro um pouco mais nobre, tirando dinheiro, quem sabe, da Vila Tronco, etc., para colocar naquela praça? Por que não buscar uma parceria com a própria comunidade? E aí o Fogaça criou a Secretaria da Governança, que é exatamente isso. Tem que renovar uma praça, eu estou dando um exemplo muito simples, busca o apoio dos comerciantes, das pessoas, etc., faz isso em conjunto, de tal forma que realmente a gente potencializasse as obras da cidade. Teve um êxito danado, nós continuamos no nosso governo e eu não poderia deixar de frisar exatamente esse tipo de participação popular que as pessoas esquecem, mas que é extremamente importante a gente recordar para que não fique somente aquela sensação de que só busca do dinheiro público. Sim. Não.
a população, Porto Alegre, passou também a contribuir. Quem podia contribuir para quê? Para que as coisas realmente acontecessem e saíssem do papel. Nós chamamos isso de governança solidária. Sim. Quer dizer, é um novo orçamento, que não é o orçamento originário dos impostos, como disse o Fortunati, é um orçamento gerado pela boa vontade da população, pela atitude comunitária participativa de um outro modo. Não é? E teve boa adesão. Dá muitas vezes uma contribuição ativa, física, de trabalho pessoal, cuidar de uma praça, né? Ter o cuidador da praça através do apadrinhamento, não é? E também pela contribuição financeira, de muitas vezes financiar isso. Né? E deu tão certo. Houve casos em que havia, eu me lembro de um caso em que havia um CTG numa praça há muitos anos. Há mais de 30 anos o CTG estava ali, usufruía do espaço público, porque é uma entidade privada, de direito privado, estava ali ocupando o espaço público e nunca tinha feito nada em favor daquele espaço. Né? Então, houve até um movimento de querer deslocá-los dali, retirá-los dali, e eu disse, não, vamos fazer com que eles permaneçam, mas que eles se responsabilizem pela praça, pelo cuidado da praça, pela sua manutenção. E esse acordo de contrapartida gerou realmente uma participação. E depois a gente viu muitos acordos desse tipo com shoppings, né, que construíram ruas. Isso é um processo técnico que passa pelas nossas secretarias, com, obviamente, os técnicos avaliando qual é o impacto da obra no entorno, qual é o impacto da obra na cidade. E com isso se tem duas medidas, chamadas medidas compensatórias e as medidas mitigadoras. O mitigador o que é? O shopping é construído aqui, naturalmente vai aumentar a circulação de veículos no entorno. Então vai ter que duplicar a avenida, a rua. Isso ali com a Praia de Belos. Medida mitigadora. Compensatória. Bom, já que ele vai estar se instalando na cidade, vai estar usufruindo, vai ter lucros, então que dê uma contribuição com a cidade. Não precisa ser no entorno, pode ser num bairro que ele está necessitando, numa vila popular, mas ele aplica. Então, são medidas que a cidade tem adotado ao longo do tempo que tem dado muito certo. Porque houve um tempo, Werneck, em que havia a tendência de que um investimento, por exemplo, de um grande shopping, fazia melhoria só no seu entorno. Isso. Aí nós passamos a adotar a ideia e a medida de que esses recursos poderiam ser investidos em bairros mais necessitados, uma vez que as necessidades urbanas ali daquele entorno já estavam plenamente atendidas. Sim. E isto realmente é uma mudança também de comportamento participativo. Deu muito certo. Até hoje funciona. Tanto é verdade que hoje nós temos o prefeito da praça. Os prefeitos de praça. Das praças. Evoluiu até para esse nível de iniciativa. Exatamente. E fazem o trabalho muito bem, com muita dedicação. Mas em 2024 nós tivemos aí a maior catástrofe climática que atingiu a cidade de Porto Alegre, a capital gaúcha, que foram as enchentes de 2024. De lá para cá, muitas obras foram feitas, nem todas as obras que seriam necessárias, mas muitas vêm sendo feitas. Nós temos aí, a gente sabe que os eventos climáticos extremos podem se repetir com mais frequência daqui para frente. Os ambientalistas vêm alertando, os meteorologistas. A cidade está preparada para enfrentar uma outra catástrofe desse tipo? O que vocês acham disso? Eu acho que depende do tipo de catástrofe. Às vezes a gente fala em catástrofe muito voltado para enchente, mas esquece que o clima não funciona só na base da catástrofe. 2015, como exemplo, 2015 nós tivemos uma ventania, a ventania mais forte até hoje, pelo menos medida, mais de 130 em Porto Alegre, km por hora. Onde tivemos 4.000 árvores arrancadas da cidade. Bom, isso não tem o que se possa fazer. Não tem como criar uma proteção sobre a cidade impedindo que isso aconteça. Claro. É claro que, se a gente falar de enchentes, então nós temos que ver quais as obras necessárias que estão sendo feitas para mitigar isso. Isso é normal, não é só Porto Alegre, é o estado como um todo que está fazendo isso. Agora, estou absolutamente convencido que se as cidades não discutirem os seus planos diretores de forma resiliente,
Aliás, esse foi o debate que eu vim antes. Eu estava em Guaíba, estou trabalhando em Guaíba, assessorando o prefeito Maranata, e conversava com o promotor que cuida desta área, exatamente isso. O Vale do Taquari, que foi inundado em 2023, as pessoas voltaram a morar no mesmo local, 2024, fevereiro de novo. O que o Ministério Público está exigindo? Que os planos diretores dessas cidades, como é o caso de Guaíba, eles sejam atualizados, não só com o objetivo do desenvolvimento sustentável, com aquelas velhas preocupações, mas levem em consideração exatamente o clima. Sim. Não permitindo que a cidade se desenvolva em áreas que serão alagadas, onde os ventos podem ser mais perigosos. Ou seja, esta lição nós temos que aprender. Sim. Não dá mais para a gente ficar olhando, não, a enchente deu em 1941, a próxima vai dar daqui a 100 anos, como alguns afirmam. Não acontece. Agora, provavelmente o intervalo nós será tivemos muito 2015, nós tivemos uma enchente que nós tivemos que as ilhas sumiram, que pela primeira vez na história do Muro da Mauá nós fechamos as comportas, 2015. 2016 tivemos o vento, esse vento que arrancou 4 mil árvores, e aí vem gradativamente o número, a sequência de efeitos, de eventos climáticos tem aumentado. Ventos cada vez mais fortes, chuvas cada vez mais volumosas, num curto espaço de tempo. Então, é sobre esta realidade, não adianta buscar culpados agora, nós temos que analisar o que temos, claro, para que numa parceria com o governo do estado e o governo federal, porque este é outro detalhe, os municípios não têm como isoladamente responder a esses desafios. Vamos lá para a questão tributária. De tudo que se arrecada no Brasil, de tudo, todos nós pagamos os tributos. Só não paga tributo a pessoa em situação de rua, porque quem está na Vila Tronco paga tributo, porque ele comprou arroz, comprou feijão, claro, paga luz, ele paga o tributo. Claro. Então todo mundo paga tributo. Qual é o problema? 55% de tudo que se arrecada no Brasil fica onde? Brasília. Os 5.570 municípios que formam essa federação fantástica que é o Brasil, todos juntos ficam com apenas 17%. Então não tem como a gente pensar em obras de infraestrutura que são necessárias para que as cidades se protejam sem o aporte de recursos, principalmente do governo federal e dos governos estaduais. Estadual também. Os municípios não conseguem fazer isso. Exatamente. Isso que o Fortunato está dizendo é muito importante, porque a gente muitas vezes fica reivindicando ou até desejando que haja metrô, por exemplo, que haja um metrô na cidade. Sim. Por que não tem um metrô? O metrô de Paris não foi feito pela prefeitura de Paris. Sim. O governo nacional da França é que construiu aquele fantástico metrô de Paris, que é o maior do mundo, o mais ramificado do mundo. Não é? Então, se a cidade de Paris, que é uma cidade riquíssima, né? Poderosíssima, não tem condições de construir um metrô, não é? Então a gente tem que entender que certo nível de infraestrutura não pode ser mantida só com os recursos municipais. Claro. Que é isso que o Fortunato está dizendo. Claro. Na repartição do bolo tributário, nós somos os primos mais pobres. O Estado tem que participar. E os municípios cada vez com mais responsabilidades. E menos dinheiro. Cobertor curto. Esse é o problema. Exatamente. No ano passado, nesta mesma época, aqui no Ponto de Conexão, a cantora Isabela Fogaça esteve aqui no programa. Opa, já vi essa pessoa em algum lugar. E deu uma palhinha da música Porto Alegre é Demais, que foi escrita, composta pelo seu marido, José Fogaça. Casualmente aqui à minha esquerda. Casualmente aqui hoje, entre o final de 1988 e o início de 1989. A música pode-se dizer que é hoje o hino informal da capital dos gaúchos. Vamos conferir como foi aquele trechinho com a participação da sua esposa Isabela aqui no programa. Porto Alegre é que tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo brique, num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo.
vivo em paz. Maravilhoso. E cantou a capela, sem ensaiar, sem instrumento. E o Fogaça continua agora. Agora vai continuar a capela vai ter que agora. cantar o final para nós. Depois dela não tem como. Não, essa foi show de bola. Cantou a capela, sem acompanhamento musical, sem... Aí fala em Equipamento. saudade, essa música fala em saudade e muitas pessoas me perguntam, mas Fogaça, tu é de Porto Alegre, como é que tu sente saudade se tu é porto-alegrense? Essa é a pergunta que eu ia lhe fazer. Então, é porque eu fiz essa música em Brasília. Quando estava em Brasília. Na Assembleia Nacional Constituinte. Sim. Teve uma madrugada que eu levantei no meio da noite, levantei e fui fazer a música. Sim. Que eu não sou um instrumentista, mas eu uso o piano para montar os acordes das E composições. aí saiu a letra e a música? Saiu a letra e a música. A letra e a música. Então a saudade foi a convicção que eu tinha de que eu não queria morar toda a minha vida em Brasília. Eu queria, sim, voltar para a minha cidade. A saudade era a saudade dos amigos, do ambiente, da cidade que eu mais amo no mundo, que é Porto Alegre. Vê o que faz uma noite de insônia do Fogaça. Né? Tem gente que tem insônia, briga com Deus e todo mundo, e o Fogaça faz um A gente hino perde o maravilhoso sono e para a perde a cidade. noite. Exatamente. O ex-prefeito compõe uma obra-prima aí, né? Muito bem, agora são 22 horas, 28 minutos. A gente poderia continuar nesse papo aqui por muito tempo ainda, a conversa está muito boa, mas o ponto de conexão de hoje está chegando ao final. Quero muito agradecer aqui a participação dos ex-prefeitos José Fogaça, José Fortunati. José Alberto Fogaça, José Alberto Fortunati. José Alberto. Somos Charás mesmo. E também do secretário Ayrton Ferronato, que também foi vereador em Porto Alegre por 6 mandatos. Muito obrigado, vocês fizeram um ótimo programa, foi um prazer ouvi-los e as histórias e os bastidores que a gente trouxe aqui para o programa. Eu acho que todo mundo gostou. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Agradeço também a participação do público que nos acompanhou ao longo do programa. Lembrando que estamos na TV aberta, no canal 55.1, no canal 511 da Claro TV e também estamos no YouTube, ao vivo, @canal Rede RS. Uma ótima noite e até amanhã.